Estamos começando mais um episódio do Plano Business. E no episódio de hoje, temos a alegria de receber Ana Lúcia Mota, que está nos presenteando com sua inteligência e vai contar uma história muito linda, como é que ela assumiu o comando da Sebrae e depois de levar a empresa lá para a estratosfera, passou para os seus filhos esse comando. E hoje ela é presidente, Dandan. Alegria recebê-la aqui ao seu lado, meu amigo. Popeuzinho, sempre um prazer muito grande estar aqui no Plano Business, né, que é o podcast da Unimed Fortaleza. E dessa vez com uma história super inspiradora, a dona Ana aqui, dona Ana Lúcia, que é a presidente da Serbras, uma das maiores empresas do Brasil, né, de cerâmicas do Brasil. E uma história incrível da dona Ana, né, era executiva de grandes empresas, e começo dos anos 90 aí foi trabalhar com o marido na Serbras, né? E logo depois assumiu a empresa, né? Pouco tempo depois assumiu a empresa e a gente vai já entender aqui toda essa trajetória dessa liderança feminina relevante no Brasil, tá? Dona Ana, só para a gente começar aqui, conta rapidamente um pouco da sua história, como é que a senhora saiu de uma executiva de muita qualidade, de Ceará, de uma série de grandes empresas, para trabalhar com seu marido na Serbras. E um fato triste que fez com que a senhora assumisse a empresa em 94. Conta um pouquinho dessa trajetória aí para a gente, por favor. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Ele ficava insistindo para eu trabalhar com ele. Tarcísio. Mas eu trabalhei no DAE, fui secretária na Teleceará, e na Teleceará eu fiz um concurso para programadora. Como eu tinha me formado em geografia, eu passei. Eram 80 candidatos, passaram 3. Teleceará é um berço de gente competente, né? Na Teleceará. E eu gostava muito de trabalhar lá. Aí ele ficava insistindo, eu pedi demissão, fui trabalhar com ele. Mas só que as coisas na época não estavam bem. Na firma, era uma firma, ele Mota e Companhia era a firma da família, e ele é que administrava. E aí, aquele dinheiro que eu ganhava na Teleceará estava fazendo falta. E como eu tinha pedido demissão, eu pedi para retornar. E voltei a trabalhar na Teleceará. Mas no momento que melhorou, ele me chamou novamente. E eu fiquei trabalhando com ele. Ele era muito empreendedor. E ele sempre quis ser industrial. Ele teve fábrica de mosaico na época que eu namorava com ele, Mosaicos Mota. E, posteriormente, resolveu fundar a Cerâmica Topázio, lá no Anel Viário. Eu não gostei porque eu trabalhava no centro com ele, ficava perto das lojas, era muito bom. E lá era muito longe, né? Longe de tudo, cinema, loja e tudo. Mas fiquei trabalhando com ele. E ele fundou em 90, mas ele morreu logo depois, em 94, do ataque cardíaco fulminante. Foi aí que eu assumi. Eu me reuni com os funcionários e disse, vocês não vão ficar órfãos, eu vou continuar. E como foi, dona Ana Lúcia, senhora tão jovem naquela época, com 3 filhos, assumir tanta responsabilidade? A mais nova, minha filha mais nova, tinha 14 anos. E meu filho, Felipe, já trabalhava com ele, conosco. E a Tiana era arquiteta e já trabalhava como arquiteta. E foi muito difícil no início, porque havia muitos desvios, né? Até você descobrir quem está desviando e tudo, não é fácil. Mas em 2000 foi o pior momento. Ele morreu em 94, quer dizer, quantos anos depois, né? 6 anos, né? Aí eu fiquei desesperada e pensei até em me suicidar. Mas, em vez de fazer isso, eu fui a uma viagem à Itália que estava vendo uma feira. E quando eu voltei com outra cabeça, e aí é que eu comecei a tentar sair daquela situação e conseguimos, não só eu, mas os funcionários. E eu dizia para eles, no dia que der lucro, vocês vão ter participação do lucro. Isso fez toda a diferença, porque eles se entregam ao trabalho, eles são muito competentes. E isso, sozinho, você não faz nada, né?
Tem que ter uma boa equipe. Com toda certeza. Dona Ana, deixa eu lhe perguntar aqui uma coisa. Hoje se fala muito, vamos lá, as mulheres têm cada vez mais assumido um protagonismo muito grande no mundo dos negócios, na política. Claro que ainda falta muita coisa, certo? Mas eu acho que a gente não pode negar que já tivemos grandes avanços, grandes avanços. A gente estava falando aqui há pouco da Fernanda Pacobaíba, Grande certo? mulher. Que foi a primeira mulher secretária da Fazenda no estado do Ceará em mais de 100 anos de história. A gente pode até falar isso daqui a pouco, que ajudou uma figura relevante em trazer o ITA para cá. Enfim, então a gente tem muitos exemplos disso, mas esse assunto é um assunto novo de liderança feminina. A senhora teve que, muito jovem, lá atrás, os filhos pequenos ainda, né? O Felipe talvez não tanto, Não, que o Felipe já tinha 19, a Mariana... já trabalhava com a A senhora. Mariana tinha 14. Mas, enfim, a senhora teve que, muito nova, assumir um papel de protagonismo muito grande, dividindo o seu tempo como empresária, comandando essa empresa, mãe, mulher, enfim. Como é que foi o tamanho do desafio? E eu imagino a senhora hoje, olhando para trás e vendo o seu êxito, quanto difícil que foi, e a senhora vendo agora os meninos cada qual melhores, bem, a empresa bem, a senhora bem. Como é que foi esse momento de liderança feminina de lá para cá? Sobre isso, eu tenho algo a dizer. Nós, mulheres, educamos os filhos. O paternalismo existe. Os filhos são educados para jogar de bola, para brincar de carrinho, de trator. Nós, mulheres, somos educadas para brincar de boneca, para... Então, isso faz com que nós mulheres, por exemplo, mesmo trabalhando, quando nós somos casados, mesmo trabalhando, quem verifica se está faltando arroz, quem verifica quando os filhos estão doentes, nós é que tomamos conta, nós é que procuramos ir ao médico, nós os remédios. Então, isso aí faz com que a gente preste mais atenção. Então, administrar é prestar atenção. O meu marido foi muito enganado quando ele trabalhava tanto na Elimota quanto na fábrica, ele foi enganado. Então, e nós mulheres percebemos melhor isso por causa da educação que nós tivemos, de prestar atenção. Isso faz toda a diferença. Tanto que eu tive um segundo relacionamento e ele trabalhou conosco e ele não prestou atenção. E nós brigamos por causa disso, porque ele confiava numa pessoa que não merecia confiança. Essa sua dica, ela serve para muitas empresas, porque isso está acontecendo nesse momento em muitas empresas. Então, esse olhar faz toda a diferença. E o olhar feminino, então, faz mais diferença ainda. Olha, esse segundo companheiro meu, ele tinha sido meu namorado, veio aqui, soube que eu estava viva, me procurou. A minha sogra mesmo, você foi fiel, meu filho, você merece ser feliz. E a gente teve um relacionamento. E o Felipe ficou muito impressionado com ele quando, o momento em que o Tarcísio tinha deixado ações. E eu tinha horror a ações, porque ações já tinham dado prejuízo a ele. E aí, eu me comunicando, porque ele não veio morar comigo logo, ele morava no Rio. E eu me comunicando com ele, ele disse, eu vou vender as ações. Era Madeirite, ou JB Duarte, era essa. Era na época do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso fez a privatização. Aí ele disse, ações não se vende, ações se troca. Eu digo, como assim? Troca pelas blue chips. Eu assinava o jornal Folha de São Paulo e tinha o caderno de dinheiro. Aí, e o que é blue chips? É Vale, Telebrás. Aí eu comecei a acompanhar e vi como estava subindo o preço delas. Aí eu vou na Bolsa de Valores, até aquele senhor da Bolsa de Valores... Padilha. Eu contei essa história, ele disse que é um case. Aí eu vou na Bolsa de Valores e vou trocar, eu digo, eu quero a Vale. Aí a moça disse, a gente nunca deve colocar os ovos no mesmo cesto. Eu digo, põe Vale e Telebrás. Foi 17 mil que eu comprei. Em 2 anos se transformou em 300 mil. Olha aí. O meu filho ficou fã desse cara.
E foi meu filho que convidou ele para trabalhar na fábrica, por causa do conselho que ele deu, entendeu? Porque as minhas filhas aprovavam, mas ele não. Falava o nome dele, ele virava o rosto. Mas aí ele, no momento de uma tensão na fábrica, ele saiu com o carro e foi convidar ele para trabalhar conosco. Dona Ana, mas eu queria falar um pouco agora sobre a virada de chave, né? O Sebrae começou com essa dificuldade, você teve que assumir a empresa no momento, né, de dor, e assumiu, teve pulso, foi lá, se virou, trocou as ações, ganhou esse dinheiro e ganhou muito mais. Teve que talvez renegociar alguma dívida, algum imposto, né? Foi isso que eu falei, né? Que renegociei, né? Com tanto estadual, eu falei isso. Falou, né, a gente falou conversando antes daqui do podcast. Foi. Eu negociei com a Ednilson Ednilson Soares e era a Nádia Romero. Então, Receita Federal. Secretário da Fazenda aqui no Ceará, né? Isso. Mas ele me recebeu. E agora, recente, aconteceu um episódio que vale a pena contar, porque foi até engraçado. Eu vou a um evento que a NET quer que eu participe do Mulheres do Brasil. Movimento NET fantástico. E elas iam receber na Assembleia a cidadania cearense. E ela me convidou, eu vou. Quando eu chego lá, tá aquela menina que é a vice-governadora. A Jade Romero. E a Jade Romero, antes disso, no evento, os homens falando, lendo o papel. Ela vai falar, fala de improviso e arrasa. Ela é muito Aí boa. eu vou falar com ela e dizer que fiquei fã dela, então trocamos. Então, quando ela me vê, ela estava lá representando o governador, Vanete e tudo. Quando ela me vê, ela faz os maiores, ela vai fazer o discurso e faz os maiores elogios. O Ednilson estava sentado bem na frente, e eu pensando com meus botões. Na hora que eu terminar, eu vou falar com o Ednilson, agradecer a ele, porque ele parcelou meu débito, e graças a isso, né, a gente conseguiu. Aí, vou falar com ele. Aí, quando ela fala isso, ele olha para trás e me vê, é ele que vem me dizer que me admira muito. Imagina, né? Quer dizer, as coisas assim acontecem de uma forma... Dona Ana, vamos entender um pouco aqui o posicionamento tão relevante da Sebrae no mercado? Uhum. Fala um pouco da Sebrae para a gente hoje. Sim, eu vou dizer uma coisa que foi fundamental para a Sebrae ter essa relevância. É o seguinte, o Tarcísio, quando faleceu, ele não tinha tido a oportunidade de descobrir a argila ideal para fazer uma cerâmica. Então, eu sendo fiscalizada por um fiscal da Fazenda, ele disse, Dona Ana, sabe o que diz da sua cerâmica por aí? Eu digo, não sei não. Não aguenta 2 forrós, o esmalte sair. E era verdade, porque o prédio que ele fez, no corredor, onde a gente andava era argila, só tinha o esmalte na lateral. Mas ele não tinha tido a oportunidade de encontrar a argila, entende? E uma das coisas que aconteceu é porque eu gosto muito de ouvir as pessoas. Um motorista de um caminhão disse que lá onde ele trabalhava, trazendo argila para a gente, tinha uma argila que ele achava que era uma argila muito boa, parecia com argila excelente. Aí eu peguei e disse, pedi para trazer e fui fazer o teste. É a melhor argila do Brasil. Olha aí. Um motorista do caminhão. Porque tem gente que diz assim, esse povo lá sabe de nada. Mas eu ouvi e fui atrás. E até houve um evento, ele até hoje trabalha para a gente, e houve um evento em que os motoristas de caminhões que transportam argila para a gente, né, que transportam, eles estiveram na fábrica. E eu falei esse caso a ele, que eu sou grata a ele. Tenho ele no meu WhatsApp. Ah, que coisa boa. Que coisa interessante. Mas, Dona Ana, me diga uma coisa. Essa virada de chave, os novos produtos, os alto-fornos, o gás natural que alimenta hoje os fornos, as inovações que chegaram e fizeram toda a diferença na Sebrae. Mas o gás natural já existia na época, entende? Mas já alimentava vocês? Já alimentava. E nós somos o maior consumidor de gás natural do estado do Ceará, né? Há muito tempo. E, inclusive, quando lançaram, a Marquise lançou o gás, aquele gás feito com o churume, né? Perfeito. A Cegás fez uma tubulação
direto para a fábrica para nós começamos a utilizar. Aí depois foi distribuído para misturou com outro, né? E está sendo distribuído. Mas agora é o seguinte, o que fez a diferença foi exatamente participação nos lucros aos sócios, no momento que saiu, em 2002. Participação nos lucros, plano de saúde para os funcionários, isso aí faz toda a diferença também, nós fizemos. E participação nos lucros, plano de saúde. Eu estava me preparando para esse momento aqui com o Pompeuzinho e eu li exatamente, perdão de interromper, mas é exatamente isso aí, dona Ana. Foi um evento que a senhora foi há muitos anos atrás, um evento do seu setor, há muitos anos. E alguém lá falou as indicações de sucesso. Não, foi pronto, me lembrei. E aí, exatamente e a Sebrae já tinha isso. Foi uma consultoria. Uma consultoria. A ANFACE é a Associação Nacional de Fabricantes de Pisos e Revestimentos de Cerâmica. E ela faz a Revestir, que é uma feira. Pronto. E nessa feira, aí ela contratou, antes da feira, ela contratou a consultoria. E antes da feira começar, reuniu os empresários do setor. E a consultoria disse que as fábricas que iriam ter sucesso seriam aquelas que... Aí ela elencaram 5 pontos. Participação no lucro aos funcionários, saírem da informalidade, plano de saúde, respeito ao meio ambiente... E o quinto, você ainda lembra aí? Ah, meu Deus, São 5 pontos. Tem uma relação com os arquitetos, talvez aí, boa. Eu estava me... marketing. Qualidade do produto. A qualidade. E eu estava me preparando com o Pompeu, e aí isso faz muitos anos, né? E que a senhora ficou muito feliz. Ah, bom, isso aqui eu já tenho hoje, não foi? Foi. Qualidade. Aí, esses 5, aí quando ele disse isso, que elas disseram isso, aí eu pedi para falar, isso da frente de todos os empresários. Eu disse que que nós na fábrica aqui do Ceará já fazíamos isso. Quando eu saio, vai um rapaz atrás de mim. Dona Ana, minha mãe é louca para lhe conhecer. E nós acabamos nos conhecendo, ficamos amigas. E a fábrica dela está aberta, tanto que minhas filhas visitaram. E a limpeza da fábrica é uma coisa impressionante. Minhas filhas ficaram impressionadas. Tanto que a nossa fábrica está recebendo esse trabalho dessa equipe que faz o trabalho na Embramaco. Dona Ana, de onde é que veio essa história? Eu estou remetendo para trás aqui, Pompeu, o ponto da liderança feminina, que se fala muito hoje, que a senhora, em anos 90, né, assumiu a empresa e conduziu com brilhantismo. Outra coisa que se fala muito hoje, perfeito, mas que vocês já fazem há muito tempo lá, é essa preocupação com o meio ambiente, com sustentabilidade. Como é que surgiu isso, dona Ana? Lá atrás. Isso é impressionante. Isso eu devo à minha filha Tiziana. Ela era arquiteta, estava muito bem como arquiteta, já trabalhando. Aí, em 2002, a fábrica saiu do vermelho. Nessa hora, eu pedi a ela para trabalhar com a gente, porque nós íamos ampliar. Nós íamos começar a construção, ia fazer tudo isso. E ela foi. Ela é excelente nessa área. Eu devo a ela. Entendi. Isso, porque toda a água da fábrica é reaproveitada. Fantástico. Então, uma parte vai para aguar as plantas e tudo. E aí foi indo. Ela foi fazendo... Hoje, nós temos um galpão, por conta dela, 30 mil metros, todo coberto de energia solar. Ela é quem fez. Então, tanto que o Ricardo Cavalcante telefona para mim, me convidando para ir, para conhecer a ESG. Presidente da FIEC, né? Presidente da FIEC, para conhecer a ESG, né? Que ia ser lançado. Aí eu digo, olha, Ricardo, eu vou, mas quem tem que ir é a Tiziana. Aí fui com a Tiziana. Quando chegamos lá, eu fiquei até impressionada com isso. Chegamos lá, ele fez toda a explanação. Assim que nós voltamos para a fábrica, no dia seguinte, ela liga pedindo para ir a pessoa para fazer uma avaliação da fábrica sobre essa questão. A pessoa vai, o Ricardo me liga, Ana Lúcia, vocês vão receber o selo ESG. Vocês vão receber. Eu digo, não, você vai receber. Eu digo, eu não, é a Tiziana.
e leva a Tiziana. Ela faz um discurso, porque a neta dela estava para nascer, tinha nascido há poucos dias. Ela preparou um discurso, quando ela leu, ela levou a lágrimas a maioria das pessoas que estavam lá. Ela chorou e muita gente chorou, porque foi belíssimo. Ela, no final, disse que nós temos que deixar um mundo melhor para nossos filhos e nossos netos e bisnetos. E é mesmo. Sensacional, Muito né? orgulho da filha, hein? Sensacional, sensacional. Isso é bom. Ana Lúcia, me fala uma coisa. Quando você olha lá para trás, da época que a sua cerâmica, 2 passos de forró riscava, a qualidade que Não ela aguenta 2 forrós. Não era 2 passos, não. 2. 2 forró, para a qualidade que ela tem hoje. Como é que você enxerga o que aconteceu nesse mercado que trouxe tanta evolução e vocês estão liderando esse... Agora eu vou contar, aproveitar a oportunidade e vou contar o pecado meu, pecado sério. A gente também tem pecado, Claro. né? Tem que dizer. Foi assim, a Mariana chega para mim, a caçula, que foi trabalhar também e que é brilhante, né, na área dela. Ela chega para mim e diz: mamãe, o Edmar Ximenes é geólogo. Ele me procurou e disse que está com um problema seríssimo com as mineradoras, porque elas tiram o granito e o mármore e fica aqueles pedacinhos os cacos, né? E fica uma montanha e a Semasa está dando em cima. Ele está com um problema seríssimo, as mineradoras estão com um problema seríssimo. Aí eu disse para ela, me contando, eu disse: vamos lá. Mamãe, eu fui lá, porque a cerâmica mesmo é feita apenas uma argila. O porcelanato são 4 argilas de 4 lugares diferentes, certo? Aí ela disse: Edmar, vamos lá. Mamãe, eu trouxe uma porção desses pedriscos para a fábrica, moeu, misturou com as argilas do porcelanato. Mamãe, o porcelanato ficou muito melhor. Aí eu digo para ela: o meu pecado. Mariana, os outros empresários que fabricam porcelanato não podem saber disso. Mamãe, o quê, mamãe? Tem que saber, mamãe, isso é uma questão ambiental. A filha. Eu digo que quando os filhos superam os pais, é porque nós educamos bem, né? É verdade. Sensacional. Pois tu acredita que eu vou para uma reunião em São Paulo, a Anfacé, o presidente da Anfacé mudou, e era uma pessoa que teve uma fábrica de equipamento e vendeu equipamento para si, e ele ia ser o novo presidente, Sérgio Magalhães. E ele me convida. Nesse momento, eu fui para ele assumir a presidência da Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica. Aí eu fui, né? Aí nesse evento só tinha homens, empresários homens, eu era a única mulher. Eu contei para ele essa história do meu pecado a todinhos, para poder eles fazerem a mesma coisa nos estados, onde eles, né? Porque é uma questão ambiental, Mariana me ensinou. Muito legal a contribuição dos seus filhos. Dona Ana Lúcia, deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. A senhora falou agora sobre produto, né? E, na verdade, inovação em um produto. E aí é uma indústria, né, muito estratégica, muito relevante e muito antenada, com certeza, às novas tecnologias, né, questões ambientais que estão muito no DNA de vocês, da família. Enfim, como é que a senhora está olhando esse futuro das novas tecnologias? Para onde é que esse mercado está indo? Isso aí está difícil. Eu vou contar uma coisa a você, porque depende muito de algumas atitudes, entende? Em 2005, eu estava numa feira em Arrivexi e um técnico da Coloróbia que vende esmalte para a gente me chama. Conhecia ele e fui lá. Aí o diretor da Eliane, na época, 2005, ele diz que a Eliane está importando porcelanato da China. Aquilo me chocou. Por quê? Porque se a Eliane fabricava porcelanato, eu vim fabricar em 2018. Se a Eliane fabricava porcelanato e importava da China, então o porcelanato da China devia estar muito mais barato, concorda? E as lojas iam comprar diretamente da China. E aí ia ser um processo de desindustrialização do país. E quem estava muito incomodado com isso era o representante de fábricas de italianas e tudo que vendia equipamento. Porque aí, no caso, ele não ia vender mais. Era desindustrialização mesmo. Isso foi em 2005. Quando foi em 2011, quantos anos depois? Não, aqui no Ceará, diziam para mim: não, isso é muito burra. Tu devia comprar da China, tu vai ganhar muito dinheiro.
Eu digo, o que me move não é ganhar muito dinheiro, não. O que me move é ver meu país crescer. Eu não acho isso certo. Isso é um processo de desindustrialização. Não fiz. 2011, na última hora, eu sou convidada pela Anfacé para fazer parte do comitê de recepção do ministro Fernando Pimentel, Dilma presidente. Aí, na primeira reunião, olha só, na primeira reunião, o presidente da Eliane, o dono da Eliane, presidente da Anfacé, diz: ministro, a Petrobras está cobrando muito caro pelo gás. Aí eu, ministro, sobre este assunto eu gostaria de falar. As distribuidoras de gás do Brasil foram privatizadas na época do FHC. Então, é assim, 45% é da Petrobras, que é monopólio, 45% é da FIRBA e 10% é do governo do Estado. E aí, o que foi que aconteceu? A pessoa da Petrobras, que gerencia a Petrobras, é rotativo. Quando mudou, ele vai me conhecer por ser a maior consumidora de gás. Quando ele me conheceu, que eu falei a história da fábrica para ele falou de mim para a Graça Focha. Na hora que eu estava contando, ela já era presidente da Petrobras. Da Petrobras. Ela era diretora de gás da Petrobras. Aí ela quis me conhecer, eu estive com ela. Aí nessa hora eu digo, ministro, ela mandou um recado para os empresários e eu queria aproveitar a oportunidade. Ela disse que a Petrobras entrega o gás ao mesmo preço para todos os estados do Brasil. Quem aumenta o preço são as distribuidoras, as sócias, né, das distribuidoras. São as sócias das distribuidoras. Eu digo, ministro, para o senhor ter ideia, o gás em 97 era 16 centavos o metro cúbico. Hoje está R$ 1,31. E o gás do Ceará é um dos mais caros do país. E era mesmo. A Mariana ficava louca, porque a área industrial é com ela. Aí contei isso para o ministro. Aí quando termina a reunião, eu vi que tinha um rapaz todo o tempo falando com o ministro. E o que eu ia dizer, eu não podia dizer na frente dos empresários. Aí quando termina, tinha um rapaz jovem falando com o ministro, eu digo, é com esse que eu vou. Aí fui até ele e disse, eu queria que você me desse um recado do meu ministro. Me chama Ana Lúcia, tem uma fábrica no Ceará, eu fabrico 1 milhão de metros, vou fabricar agora. E diga a ele que a maioria das fábricas, eu não fabrico porcelanato, mas que fabrico porcelanato estão importando da China. Isso é um processo de desindustrialização do país. Ele gostou, me deu o cartão dele. Cheguei aqui, pedi para a pessoa que vende os equipamentos, estava sendo super incomodada e sabia detalhes, para ele escrever o artigo. Eu li antes de mandar para o ministro, para o chefe de gabinete do ministro, Eduardo Serrano, na época. Aí ele escreveu, sabe o que foi que ele colocou? Sabe o que é que a China fazia? O governo chinês queria exportar cerâmica. Chamou os fabricantes de porcelanato. Disse a eles que diminuísse o preço em 25%, que o governo chinês bancaria. Deu para entender? Né? Dump. Aí mandei isso aí achando que não ia dar em nada. 15 dias depois eu recebo um envelope do SESEX e do DECON dizendo que meu pleito era legítimo, porque a China estava praticando dumping. Um mês depois, o meu amigo de Santa Catarina, que escreveu o texto, que mandou para eu mandar, liga para mim, dona Ana, pelo amor de Deus, o quê? Ninguém pode saber que a gente está metido nesse rolo, não. A confusão está grande. Por quê? O governo brasileiro botou canal vermelho em todos os portos do Brasil para o porcelanato chinês. Mais um mês, 35% de imposto. Hoje, desde 2018, nós estamos fabricando porcelanato. 40% da nossa exportação se destina aos Estados Unidos, do porcelanato. Porque a minha filha Mariana foi atrás da qualidade. Inclusive, eles estão lá na China buscando mais qualidade. Espetacular. Dona Ana, nós falamos muito sobre a fabricação, sobre a qualidade, sobre as dificuldades, mas depois do produto acabado a gente tem que vender. Né? E onde é que a gente vende esse produto? Quem é que indica seu produto? São os arquitetos? Não, deixa eu dizer. Pois tu vai adorar, eu tenho cada história para contar que o pessoal... Conte aqui para eu ouvir. Não, você vai adorar essa agora. Aí tu vai entender. Eu recebo da Lenise Queiroz uma caixa linda, porque eu não sou amiga dela, quer dizer, eu sei que ela ficou à frente do Grupo Edson Queiroz, isso eu sei. Aí ela me manda uma caixa com 2 livros, biografia do pai e da mãe. Já li as 2, espetaculares. Amei.
E aí eu não entendo por que que ela manda aquilo para mim. Aí eu fui atrás de saber. Aí eu soube que a fábrica tinha vendido porcelanato para o Grupo Arte Queiroz, uma obra enorme que ela está fazendo em memória do pai. E uma obra enorme, tá? Todo o porcelanato é nosso. É uma quantidade muito grande. Aí eu procurei saber, vocês vão rir agora, eu procurei saber quem era o representante que tinha feito essa venda. Você não vai acreditar. O representante era um rapaz, amigo do namorado da Tiziana, que a gente ia muito para a Lagoa do Uruau. Ele ia, jovem, para você ver como era engraçado, e como ele é representante. Vendia pouco, estava vendendo pouco. Na maior venda não era a venda dele. Aí ele, inclusive uma história engraçada dele, é que a gente ia muito para a Lagoa do Uruau, ia muito jovem, muita gente. E tinha aquele pão de cachorro-quente, e tinha um absurdo de pão em cima na sala de jantar. Aí, quando eu acordo, que eu olho, os pães tudo amassado. Eu digo, só pode ter sido um cachorro que pulou aí e amassou esses pães. Aí ele chega, esse rapaz, ele era engraçadíssimo. Aí ele diz assim, dona Ana, eu disse, olha, Felipe está vendo esses pães todos amassados? Eu disse, dona Ana, fui eu. Quando eu cheguei aqui na sala, eu vi esses pães, eu achei que era um mar de pão, aí eu mergulhei. Pronto. Esse menino é nosso representante. Sabe que ele foi brilhante. Sabe o que ele fez? Ele viu que estava sendo feita essa obra. Ele viu que o Deus Dará estava à frente, arquiteto conhecidíssimo. Aí ele foi atrás do Deus Dará e convidou o Deus Dará para ir à fábrica. Deus Dará foi conhecer a fábrica. Ficou impressionado. Falou para os outros arquitetos foram, resultado, escolheram o nosso produto. A maior venda desse rapaz, que é nosso representante, que vendia pouco, foi essa. E além disso, ao saber da fábrica, essa história toda que falaram para ela, soube da minha existência e foi me dar esses 2 livros espetaculares. E ela é uma mulher... Tudo acaso, né? E ela é uma mulher ela é que uma tá mulher, à frente. não, e cheia de propósito, uma indústria cearense, com grande qualidade, como é a Cerbrais. É a cara dela isso também, né? Pois ela foi. Mas tem uma situação que é cada vez mais comum hoje em dia, mais se busca hoje em dia, e é isso aí que você falou, o retrato disso, que é a relação, o network. Então, se ele não frequentasse a Lagoa, ele não frequentasse a sua casa e a Cadalenice, talvez as conexões, ele não fosse seu representante nem tivesse acesso para vender para ela. As conexões. A maior venda que a Cerbrais já fez é todo o mesmo lugar, todo porcelanato é nosso. Aproveitando aqui a presença do Yuri, que é do marketing, a Cerbrais, fora a qualidade do produto, né, liderança relevante, uma cultura muito bacana, meio ambiente, a empresa é muito bem reconhecida pelo modo que trata os colaboradores. Reconhecimentos aí relevantes, né, do jeito que a Cerbrais trata os seus colaboradores. A minha pergunta perdeu um pouco o sentido, porque a gente entendeu desde o começo da sua fala a preocupação, né, em cuidar das pessoas. Assim como a Unimed, né? Assim como a Unimed, que... Cuidar faz parte. Exatamente. Boa, Pompeu. A Unimed é muito referência, todo primeiro e segundo lugar nas grandes empresas para se trabalhar. Aliás, ela foi um plano de saúde também, os funcionários lá, tudo Unimed. É a Unimed, né? A Unimed é campeã. Mas como é que hoje, o que é que evoluiu essa cultura do cuidado com os colaboradores? E por que a Cerbrais tem hoje um reconhecimento internacional tão relevante do jeito que cuida das suas pessoas, Olha, dos seus existe funcionários? coisa simples. O que eu vou falar é a coisa mais simples do mundo. Todo dia eu almoço junto com eles. A mesma comida que eles... Porque no passado, eu tenho da FAP também uma ideia que eu tive, de fazer 3 urnas. Uma fica no refeitório e 2 dentro da fábrica. Os colaboradores podem reclamar do que eles quiserem, sem assinar, que aí eu fico tendo conhecimento e resolvo, entende? Então, já no passado, já houve restaurantes que eles reclamavam muito da comida. E aí a gente trocou. E esse restaurante, Sapore, que já está há muito tempo com a gente,
eles fazem uma comida maravilhosa. E todo dia eu almoço. Uma das vezes, um funcionário chegou para mim e disse, dona Ana, eu posso falar uma coisa para a senhora? Eu disse que pode. A minha mulher e minha filha são suas fãs. Eu digo, por quê? Porque eu digo a elas que todo dia a senhora almoça aqui junto com a gente. Noutra ocasião, eu estava almoçando lá e tinha um rapaz jovem do meu lado, sentado do meu lado. E, dona Ana, eu digo para a minha mulher que a senhora almoça aqui com a gente. Ela não acredita, não. Eu digo, meu filho, peraí, tira uma foto aqui da gente. Está aqui meu celular, tira uma foto da gente. Aí, mande para ela. Tá aqui Aí, ela vai acreditar agora. Estou aqui com você, pronto. É muito genuíno, né? Isso aí. Muito genuíno. Isso aí, gente, faz toda a diferença, sabe? Você está perto, você sabe. Hoje eu recebi uma porção de reclamações aí que a pessoa da área de RH? a Germana, de RH, que ela é espetacular, pessoa muito humana, eu já estou me comunicando com ela para a gente resolver essas reclamações. Porque sem você saber, você não pode fazer nada, né? Falando em RH, quantos colaboradores a Serbras tem hoje? Eu acredito que 1.300, né? 1.300. Olha, Muita eu sei das gente, hein? coisas, viu? Tá afiada, viu? Vem só para confirmar. Vem para confirmar. 1.300 É muita gente, né? Era 80 quando o Tarcísio morreu. Olha aí. Que sucesso. Dona Ana, que história inspiradora, viu? Realmente um dos grandes episódios aqui. É impressionante. Todas essas histórias de sucesso têm algumas coisas em comum, né? Preocupação com pessoas, preocupação com o meio ambiente e, fundamentalmente, é uma coisa que vem do lar, vem de casa. Isso é muito interessante. Dona Ana, a gente está indo aqui para o final e eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Hoje é muito importante o tema governança e um percentual muito grande das empresas no mundo são empresas de origem familiar, né? É muito comum. E, sem dúvida alguma, uma das causas do sucesso da Serbras ao longo de todos esses anos é a governança, né? E o que é que a senhora poderia falar com a gente de governança em uma empresa familiar, né? Dando até um recado, uma dica para muitas empresas familiares, né? Como é que a gente consegue ter uma boa governança no trabalho, nas nossas empresas, em família? Até a Mariana, ela é muito perspicaz e ela diz isso, porque os três, né, estão juntos à frente da fábrica. Mas quando eles têm alguma divergência, eles, entre eles mesmos, resolvem, discutem e tudo resolve. Ela já me explicou isso. E os dois se entendem muito bem, mas às vezes existem divergências, mas eles conversam e resolvem entre si. A divergência é fundamental, né? Porque se fosse todo mundo para pensar igual, bastava um. Né? E essa conversa, esse entendimento é que minimiza o risco da tomada de decisão. O Felipe é o seguinte, quando ele era jovem, porque eu fiz o concurso na Teleceará para programadora, então eu sempre fui apaixonada por programação. E na época que o Felipe era jovem, todo mundo dava aqueles jogos, Atari, Odyssey, eu dei um computador. O Felipe se interessou, o Felipe se formou em informática. É impressionante como a fábrica é informatizada. Para carregar um caminhão, tem o tempo, tem o momento, tudo informatizado. Popeuzinho, tudo vem do lar, tudo vem do berço. Impressionante. E a Mariana e Tiziana, tá entendendo? A Mariana, na área de qualidade, ela dá show. Ela se preocupa muito com essa parte da qualidade. Eles se complementam, e a Tiziana, né? Com a questão da administração do pessoal, Tiziana é muito humana. Então, ela é dessa área. Quem colocou a Germana lá foi ela. Então, ela se preocupa muito com essa área, essa parte humana, né? E a Tiziana é quem faz todas as obras. E a questão ambiental é ela. Eu estou louco para fazer aqui a pergunta, nosso tempo está esgotando e eu tenho que fazer uma pergunta pena, tradicional né? aqui. É uma pena. Mas antes disso, eu queria passar pela área cultural, né? Porque eu sei que a Serbras também investe muito em cultura. Eu já vi obras de artistas cearenses como o Rian Fontinelli, né? Ali nas peças, nas cerâmicas de vocês, né?
Isso aí, graças a Mariana. Viu? Mariana, né? É ela. Tem que falar com ela sobre isso. O Ian Fontinelli foi ela. Foi ela, né? Foi ela. É ela. Mas é um estímulo, né? Porque a arte fica lá, É. as pessoas verem, né? Então, o painel com a cerâmica de vocês, É. né? E me lembra as coisas do Brenan também, que também é da sua área, É. né? Que são coisas lindas e são até... E eu não sei se você sabe que lá lá o porcelanato, hoje, como ele é feito, por exemplo, se tirar uma foto de uma pessoa, na hora sai na cerâmica, no porcelanato. Na hora. Do computador, né? Coloca e Essa sai. tecnologia, né? Tecnologia. Muita coisa. Mas, dona Ana, eu preciso perguntar uma coisa. Nesse programa, no Plano Business, um local que a gente convida pessoas que realmente inspiram outras pessoas e impulsionam negócios, a gente faz uma pergunta que é tradicional. Quem ou o que te inspira? Quem? O quê? Alguma coisa ou algo. O que é que ele move, dona Ana? O que é que ele faz ou lhe fez ao longo de todo esse tempo ir para o trabalho, realizar, ter essa história tão bacana que a senhora contou aqui, parte dela? Você sabe, é a harmonia entre as pessoas. Que eu acho que isso faz. Eu digo muito uma coisa, que o céu é aqui, o inferno é aqui. Quando você age para o bem, o retorno vem. É impressionante. Quando você não sabe, você está em busca assim, de que as pessoas sejam felizes. Entende? Isso me faz toda a diferença. Porque você fica feliz estando junto de pessoas felizes. Isso é que me move, é ser feliz. Então você está se movendo agora. É isso aí mesmo. Popeuzinho, um certo sentimento de frustração, no bom sentido, porque a conversa aqui ia longe, né? Esticar para o iate, ela vive lá. Gente, um prazer muito grande, tá? Essa conversa com uma mulher, um ser humano muito especial, a dona Ana Lúcia Mota, que é presidente da Cerbrais, que é um dos grandes nomes da indústria de cerâmica no Brasil, uma empresa cearense, que tem uma história incrível contada aqui, parte dela pela dona Ana. Imagina a quantidade de outras histórias que não devemos ter aí. A senhora devia escrever um livro, dona Ana. Está sendo feito. Olha aí. O Francílio Dourado é que está me ajudando. Olha aí, para contar. A editora, né? Fies, Que trabalha lá. Não, e ele deve ter falado alguma coisa para o Ricardo Cavalcante, que o Ricardo, no evento que eu sei, o seu livro vai ser lançado na FIEC. Olha aí. O Ricardo. Ele deve ter dito alguma coisa, ele está fazendo. Muito obrigado pela sua presença, dona Ana. Foi um prazer para todos nós recebê-la aqui, entender um pouco dessa história. E eu convido todo mundo a se inscrever no canal da Unimed Fortaleza, no YouTube e demais plataformas de stream e ter acesso a esse conteúdo nota 10, que é o Plano Business. Para ele me ensinar como é que eu chego lá. que é o podcast da Unimed. A gente manda o link para a senhora. Com certeza. Eu quero isso mesmo, porque tem gente me pedindo para ver. Não, com certeza. Todo mundo vai achar. A senhora é muito benquista, muito, muito respeitada, né? Enfim, vai ser uma beleza. E é um prazer tê-la aqui mais uma vez. Até o próximo nosso episódio. Dona Ana, muito obrigado. Obrigada a vocês por essa oportunidade. Mais uma. Mais um, Rodando. Tamo junto.